Olá, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro. Nosso convidado de agora é André Jabir. André é diretor de desenvolvimento da TPF Engenharia, uma empresa importante aí de gerenciamento, projeto. Ele vai estar conversando com a gente sobre esses temas e outros, né, sobre o mercado, como é que ele está enxergando aí daqui para frente. André, muito obrigado pela presença. Obrigado, Augusto. André, eu queria que você explicasse para o espectador sobre os segmentos aí de atuação de vocês. Como é que ele está hoje em relação ao mercado? É um segmento que houve ganhou relevância aí nos últimos tempos, né? A parte de gerenciamento, né? A parte de consultoria, fiscalização, né? E também um cuidado maior com o projeto. Eu queria que você comentasse assim, a valorização dessas especialidades. Bom, Augusto, a gente entende aqui que toda boa obra começa com um bom projeto. Sem um bom projeto, a gente não faz uma boa obra, sem um bom acompanhamento, sem um bom controle, a gente também não tem uma boa obra. Se a gente considerar essa premissa como verdadeira, né, aqueles contratantes com uma visão de longo prazo, que pensam no custo de vida total do empreendimento, né, o custo da vida útil do empreendimento, não apenas com o custo do projeto e do acompanhamento de obras, que é um pequeno percentual do empreendimento como um todo, tende a valorizar bastante o serviço da engenharia construtiva, né? E a gente entende que, sim, a engenharia construtiva tem sofrido aí uma valorização e tem um papel importante hoje, né, no segmento da engenharia nacional, principalmente em frente à previsão das grandes obras que são previstas nos próximos anos, né, em especial o setor de saneamento, com o advanço da aprovação do novo marco de saneamento, e também as obras integrantes do PPI, que tem levado a iniciativa privada, através de PPPs e concessões importantes, ativos, principalmente no setor de transportes. Então, a gente acha que isso tem valorizado um pouco o nosso segmento, tem aumentado a busca por bons projetos, e aí a gente também pode citar o projeto de lei PL 4.253, de 2020, que a gente tem a esperança que represente um avanço na contratação e uma melhoria, uma valorização maior dos serviços de engenharia também por parte dos contratantes públicos. André, conta um pouco dessa PL aí, só para esclarecer aí para o espectador. É a nova lei de contratações que está sendo votada no Senado Federal, que define aí as regras mais claras para a contratação de serviços de engenharia, de serviços intelectuais, e que venha substituir e complementar a lei de licitação, a lei do pregão e a lei do regime de contratação diferenciado. Muito bom, isso aí é um reflexo já das mudanças que vem ocorrendo, né, no mercado nos últimos anos, e essa PL ela vem agregar esse novo cenário, esse quadro aí de engenharia, novo ciclo aí da engenharia, né, em termos de aplicação, em termos de adoção de serviço, né, e da sua atuação no mercado, na área pública, tanto na área pública quanto privada. Agora, André, eu queria que você falasse também, a empresa de vocês é uma empresa que usa muito ferramentas, aplicação de inteligência artificial, que é um ligado à tecnologia, cresceu assim, na área de engenharia também, né? Houve uma preocupação depois de muito tempo, né, para explorar esse assunto, agora parece que deslanchou aí no mercado. Eu queria que você falasse como é que isso tem mudado a forma de fazer engenharia. Vamos lá, como você comentou, Gustavo, a engenharia ainda está dando os primeiros passos no uso da inteligência artificial. Os primeiros passos que eu digo é que, comparado com outros segmentos, a gente saiu um pouco atrasado no processo de digitalização, né? Ao contrário do chão de fábrica, que a gente tem as mesmas características todo dia, o ambiente de obra, que a gente chama de um ambiente não estruturado, ele é muito dinâmico, né? Ele demanda um afinamento grande dessas ferramentas, uma maior dificuldade de implantação. Ainda assim, não podemos dizer muito sobre iniciativas de outros players, mas a gente tem o sentimento que a TPF faz parte da vanguarda, né, em termos de aplicação de tecnologia, principalmente pela visão da empresa, que é uma visão de ser uma empresa líder em inovação, né? Então, especificamente na área de inteligência artificial, hoje a gente tem um uso muito bacana que a gente já passou da fase de estudos, já está em produção,
que é o uso da inteligência artificial, somado aos voos de drone, onde a gente usa essa inteligência para identificar as patologias de construções em obras não lineares. Ela nos ajuda, nos auxilia na supervisão de obras, né? Então, as principais patologias a gente cadastra na nossa ferramenta, uma ferramenta de machine learning, né, da inteligência artificial, que calibra, né, vai calibrar essa aplicação desenvolvida, e em pouco tempo ela passa a auxiliar a equipe de engenharia na identificação dessas principais patologias. Então, tem ajudado o dia a dia do engenheiro, que antes ele teria que pegar o carro, correr a obra, parar, tirar uma foto, identificar uma patologia ou não, e hoje a gente consegue ganhar um pouco dessa velocidade, fazendo um voo de drone, um engenheiro de dentro do seu escritório, no canteiro, ou ainda remotamente, agora também com o novo normal, ele consegue, com o auxílio da máquina, identificar, né, as patologias. Obviamente que é um auxílio visual, né, não é um auxílio, não substitui de modo algum o trabalho do engenheiro. Bom, André, eu queria que você me contasse o que existe por trás, assim, né? Isso agiliza aí o trabalho de fiscalização, por exemplo, né? Usando drones, inteligência artificial, essa conjunção aí dessas duas ações. Eu queria que você me falasse o que existe por trás aí para você poder, de fato, ter um ganho, né? Com o uso desses equipamentos. Olha, tem uma grande quantidade de horas aplicadas pelos nossos engenheiros, né? Fazendo estudo, pesquisando, fazendo benchmarking do que se tem de melhores práticas no mercado, e buscando adaptar isso ao nosso dia a dia, né? Acho que por trás aí desse conhecimento, além do serviço de pesquisa, é também o serviço de entender a especificação do cliente, entender a necessidade do cliente, para que a gente também não desenvolva um mecanismo e uma tecnologia que não vai agregar valor ao serviço, né? Que não vai agregar aquele valor esperado pelo cliente. Aí, não sei se seria o caso também, mas citar aqui alguns outros casos de uso de tecnologia, não somente da inteligência artificial, né? A gente tem aí um grande contrato, um importante contrato, reconhecido inclusive pela Amazon, reconhecendo o município de Recife como um exemplo de Smart City, no controle do seu serviço de zeladoria. A gente opera um centro de controle operacional para a empresa de limpeza urbana de Recife, onde a gente auxilia todo o monitoramento e acompanhamento, supervisão dos principais serviços de zeladoria relacionados à limpeza, né? Então, esse contrato é interessante de citar, porque a gente tem ali 5 tecnologias, algumas recentes, algumas nem tanto, mas a gente consegue agregar 5 tecnologias para a execução desse serviço com maior precisão, né? A primeira tecnologia que a gente pode citar ali é o Geographic Information System, o GIS, que é uma ferramenta muito utilizada, cada vez mais utilizada na engenharia construtiva, para auxiliar no serviço cartográfico, no serviço de mapeamento. Então, a gente faz todo o planejamento dos serviços de limpeza, georreferenciando eles com os mapas da cidade, para depois a gente poder fazer o monitoramento e a operação do serviço. Então, a gente tem todos os veículos com equipamento de GPS integrado, né? E esse GPS, a gente vai não só fazer aquele controle, né, onde o veículo está e que horas o veículo chegou, mas comparar essa operação com o planejamento, né, o que foi planejado no GIS. A gente consegue cruzar essas duas tecnologias. Além disso, a gente usa aplicativos móveis, né? A gente tem um aplicativo móvel desenvolvido pela empresa, chamado Plug, uma plataforma única de gerenciamento, que a gente desenvolveu justamente para facilitar o dia a dia e a programação das atividades profissionais. Então, por meio dos aplicativos móveis, a gente consegue registrar os serviços executados durante o dia e também fazer a roteirização desses serviços, dos nossos fiscais. A gente usa também a tecnologia NFC, Near Field Communication, que é uma tecnologia parecida com pagamento para aproximação do celular, do cartão de crédito, né, onde a gente tem todas as papeleiras do município com etiquetas de NFC cadastradas, e assim que o pessoal da limpeza está executando cada serviço, ele vai lá e aproxima o seu dispositivo e guarda o registro de que horas aquela papeleira foi limpa e de quanto em quanto tempo ela está sendo higienizada. E, por fim, quando a gente junta dados dessas 4 tecnologias, a gente tem um banco de dados muito grande. E a gente usa aí uma ferramenta que está cada vez mais importante no nosso dia a dia, que são as ferramentas de BI, de Business Intelligence. Porque a partir do momento que a gente começa a usar uma quantidade grande de novas tecnologias, a gente começa a gerar uma quantidade grande de dados.
e dados que no passado a gente não saberia muito bem como tratar, né? E sem essa ferramenta, sem esse auxílio da inteligência artificial, a gente não conseguiria tratar, e com o auxílio da inteligência artificial a gente consegue criar indicadores, quadros, indicadores, dashboards para o nosso cliente e fazer análise de produtividade de equipe, análise de produtividade de turno, análise que antes a gente levaria muito mais tempo fazendo na mão, e hoje a gente consegue, no dia seguinte da operação, já ter essa análise finalizada e compilada. Legal. André comentou várias ferramentas aí, mas eu queria que você falasse também do BIM, Build Information Model, que inclusive é um item da pauta lá do Congresso, né, de adotar isso na área pública, né? Eu queria que você comentasse a relevância disso, né? E a gente, na iniciativa privada, isso já caminhou bem, né, a questão da adoção do BIM, mas a metodologia na área pública também parece no Congresso, é um item lá da pauta, vai também avançar, né? Eu queria que você falasse a relevância disso. Sem dúvida alguma, poderíamos dizer há 2, 3 anos atrás que o BIM era o futuro da engenharia, né? E hoje, como você está falando, hoje o BIM é o presente da engenharia, né? Hoje já é muito difícil a gente, em alguns segmentos de projeto, fazer o projeto sem o BIM, né? A vantagem competitiva, a vantagem ganho de escala, ganho de tempo que a gente tem com o BIM é muito grande. A TPF, ela começou a desenvolver os seus primeiros projetos em BIM em 2014, né? Então, aí já são 6 anos de experiência no uso, e a gente tem algumas experiências interessantes, que já é a aplicação do BIM não só para o projeto, mas também a aplicação do BIM para o gerenciamento de obra, né? Quando a gente tem um projeto totalmente modelado, 100% modelado em BIM, a gente consegue, na fase de gerenciamento de obra, fazer acompanhamento do previsto e realizado com os modelos digitais, né? Então, a gente consegue ir na obra com o tablet na mão e olhar ali, bom, a obra está no seu 35º dia e ela tem executado tais elementos, e a gente olha na modelagem se isso está dentro do previsto, né? A gente acrescenta as outras dimensões ao projeto, as outras dimensões ao projeto, além das 3 normais do desenho, né? A gente acrescenta o acompanhamento financeiro, a gente acrescenta o acompanhamento de cronograma, o acompanhamento de operação, e antes mesmo da lei ser aprovada, a gente já tem visto um movimento grande nos clientes, nos contratantes públicos, né? Também já tem essa preocupação. A Secretaria de Habitação de São Paulo, por exemplo, acabou de lançar um edital, que a gente lançou um edital há pouco tempo atrás, que a gente está aguardando aí o resultado de sua homologação, onde ela já contratou todo o projeto de edificações de interesse social por BIM, né? Então, isso mostra a preocupação dos clientes já estarem também se antecipando à legislação. André, eu queria que você está na área de gerenciamento, projeto, né? Isso aí vai trazer transparência mesmo? É possível dar mais clareza às iniciativas aí de engenharia, em andamento esses inúmeros trabalhos? Eu queria que você comentasse essa questão da transparência do BIM. Olha, o BIM, ele auxilia, assim, no controle das obras, né? Ele auxilia principalmente no orçamento mais assertivo, né? Quando a gente está fazendo um projeto da metodologia tradicional, a gente vai ter um profissional orçamentista ao final do projeto fazendo a quantificação, a estratificação de todos os elementos previstos ali, e como todo trabalho manual, ele pode ocorrer erros, né? A gente pode deixar ali um elemento, algo por trás, e acontecer um erro de projeto, pode acontecer um erro com qualquer atividade. E como qualquer atividade, quando você elimina um pouco do trabalho manual e você faz uma automação maior, você tende a diminuir esse erro, né? Então, acho que o BIM, nesse sentido, pode vir a nos ajudar, sim, a ter orçamentos mais assertivos. Obviamente, isso ainda vai depender muito da capacidade da pessoa à frente do projeto, né? O software não substitui o engenheiro, então o engenheiro, o arquiteto, ele tem que estar ali projetando e sabendo o que está colocando, porque o input que ele vai dar a saída do sistema depende daquela entrada de informação correta do engenheiro e do arquiteto. Então, na nossa opinião, ela pode ajudar nesse sentido, e como a gente falou agora há pouco também, no sentido de ser uma ferramenta a mais para o gerenciamento da obra durante a obra, né? Então, se a gente tinha uma modelagem que dizia que a obra teria um avanço tal no dia tal, e a obra não teve, a gente consegue tentar identificar um motivo, sendo que o motivo poderia até ser a modelagem ter sido muito otimista,
pode ter sido por conta de um período de chuvas não previstos, enfim, tem N potenciais problemas que podem causar o atraso de uma obra, mas o BIM poderia nos auxiliar e ser uma ferramenta a mais de controle do cronograma. André, você acha que ainda... O que dá para avançar aí em termos de aplicação tecnológica na área de engenharia? Ou a tecnologia muda muito rápido, né? Um dia para o outro tem coisas novas, mas eu queria que você falasse assim, como é que você vê assim para frente, se vai chegar mais coisas aí, tem muito para se fazer aí em termos de tecnologia para a engenharia. Com certeza a gente tem espaço ainda para desenvolver mais tecnologia. O próprio BIM, como a gente falou, ainda está, apesar de ser já massificamente utilizado em projetos de edificação, ele está começando a ser utilizado em projetos, em obras lineares, como rodovias, ferrovias, obras de abastecimento de água. Então, com o tempo, aí a gente vai ter cada vez mais bibliotecas cadastradas, e conseguir levar o BIM a um próximo nível, né? Conseguir fazer o controle inteiro da operação pelo BIM. Outras ferramentas que a gente vê e acompanha de perto para ver como que pode impactar no nosso dia a dia de projetos, a gente pode citar o Digital Twins, né? Ou seja, a gente tem uma obra, a gente tem um empreendimento e a gente ter a versão física dela, né? O empreendimento propriamente dito, mas a gente também ter o seu modelo digital, né? Então, você imagina ali um prédio, a gente tem um projeto num edifício, a gente tem um modelo digital, onde a gente consegue identificar as ações do vento, outras ações em cima dessa edificação. Isso é apenas um dos exemplos que a gente pode citar na área de Digital Twins. Outro avanço que a gente começa a ver um pouco de movimento na Europa, ainda não muito por aqui, são as supervisões, equipamentos, robôs que possam auxiliar na supervisão de obras, né? Então, os próprios equipamentos de obra, guardando informações de produtividade, informações de avanço físico, que podem ajudar numa supervisão de obras mais automatizada, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, ainda já na área de construção e não de gerenciamento, que a gente tem já um avanço na engenharia de, por exemplo, algumas minas, no setor de mineração, algumas minas sendo operadas por equipamentos totalmente remotos, né? Trabalhos perigosos que envolveriam risco à saúde dos colaboradores, que a máquina, a gente consegue ter... O colaborador continua existindo, mas ele está ali fazendo uma operação remota, sem expor a sua vida ao risco. Acho que esses são alguns avanços que a gente pode esperar nos próximos anos. André, vocês têm uma atuação forte, grande, na área hídrica, recurso hídrico, né? E também saneamento, né? Você acha aí que... Como é que dá para se preparar para um novo marco? Como é que você olha? Assim, é um grande segmento aí pela frente, vai ter muito trabalho? Sem dúvida alguma. Se a gente fizer uma comparação dos nossos índices no Brasil de abastecimento de água, de coleta de esgoto, e comparar com os mínimos exigidos pela ONU, ou comparar com regiões subdesenvolvidas com regiões desenvolvidas, a gente vê que a gente tem todo o investimento pela frente para fazer no país. Então, a gente entende que o novo marco do saneamento vai ajudar a deslanchar esses investimentos, né? A passar para a iniciativa privada alguns investimentos que o governo não pôde faltar. Ainda que a gente também entende que o governo continuará tendo um papel fundamental, né, nas obras de saneamento, marcando principalmente com planejamento, né, o planejamento prévio das concessões, aperfeiçoando os marcos regulatórios setoriais e também atendendo as regiões mais carentes, aquelas regiões onde nem sempre os empreendimentos serão viáveis com base na tarifa, né? Então, sim, a gente entende que o novo marco vem para destravar esse investimento, né? Não tem como a gente continuar com o nível de abastecimento de água e de coleta de esgoto que a gente tem hoje em dia. Não tem como a gente ter problemas de saúde causado pela falta de água e a falta de um esgoto tratado. André, vocês contam muito com a experiência multidisciplinar, né? Comenta muito isso, né, no trabalho de vocês, a relevância disso. Queria que você falasse dessa importância de você ter esse quadro, né, multidisciplinar dentro da companhia, né, para exercer a engenharia. Sim, a gente pode dizer multidisciplinar tanto dentro da engenharia e não só limitado à engenharia, né?
A gente tem, dentro, você pegar como a área saneamento, como você disse, a gente tem que ter nossos quadros, nossos engenheiros civis, nossos engenheiros eletricistas, nossos engenheiros mecânicos, os especialistas em automação, né? A gente entende que se a gente não tiver um quadro bem diversificado de profissionais, a gente nunca vai conseguir ter a visão total da obra, né? A gente vai ter a visão parcial, vai conseguir cuidar de um ponto específico, e teria que ter muita segmentação, várias empresas tomando conta de vários pedaços, e não é o ideal, né? Então, dentro disso, a gente busca ter essa multidisciplinaridade na equipe, e também quando a gente entra na área de gerenciamento, principalmente, e na fase de projetos também, elaboração de estudos de viabilidade, a gente sempre depende da nossa equipe ambiental, da nossa equipe socioeconômica, aquelas que vão fazer os nossos estudos de viabilidade econômica, estudo de mercado, estudo de demanda. Então, a gente tem economistas dentro do nosso quadro, a gente tem sociólogos dentro do nosso quadro, a gente tem engenheiros ambientais dentro do nosso quadro, porque a gente entende que todas as disciplinas estão relacionadas ao projeto, né? E para fazer um bom projeto, a gente tem que enxergá-lo de todas as óticas, perspectivas, não apenas da perspectiva da engenharia. Legal, o André citando aí a questão da pluralidade, né, de atuação, né, pensamentos dentro da empresa, que é um caminho aí da engenharia também, novo, né, que as empresas estão tendo que se equipar de gente, né, capaz, né, e multiconhecimento, né, para poder enfrentar aí os novos desafios aí do mercado. Eu queria, André, que você está chegando no final da nossa conversa, que você falasse assim, o que você imagina daqui para frente, perspectiva, como é que você olha o mercado. A gente passou um ano difícil, pandemia, mas vai acabar a qualquer hora, se Deus quiser, início do ano que vem, e a gente vai poder enxergar melhor aí o cenário. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, como já está observando aqui o ano que vem, os próximos anos. A gente tem um grande otimismo em relação a 2021, em relação aos próximos anos. A gente tem acompanhado as notícias do governo federal, a gente sabe que o PPI ambiciona realizar leilões de ao menos 120 ativos, muitos deles relacionados ao setor de infraestrutura. A gente tem se posicionado aí para se tornar parceiro de engenharia de grandes investidores que desejam operar tais ativos. Tem os investimentos em saneamento, que também são, como a gente acabou de falar, uma promessa que anima e desperta muito interesse de investidores de fora, inclusive de fora do Brasil. A gente entende também que uma das saídas da potencial da crise econômica que tem se gerado com a Covid é o investimento em infraestrutura, né? O investimento em infraestrutura geralmente é um carro-chefe para a geração de empregos, e para ter para gerir, para criar uma nova infraestrutura, a gente precisa de projetos, né? A gente precisa de supervisão de obra, a gente precisa de engenharia, a gente precisa de construção. Então, a gente vê com bons olhos assim, que a gente tem um caminho. Ainda não terminamos de percorrer o caminho da saída da última crise, a crise de 15 e 16, mas a gente entende que a gente continua na ascendente, né? A gente continua caminhando por um mercado mais otimista. E também teve todos os malefícios advindos da pandemia nesse ano, mas se tem como tirar alguma coisa positiva, foi ela ter nos mostrado que a gente consegue fazer engenharia, a gente consegue fazer projetos de maneira remota, né? Foi um bom exemplo esse ano. Desde março, a gente colocou as nossas equipes de projeto em casa, nossas equipes de supervisão de obra continuam no campo, porque as obras não podem parar, e para nossa surpresa, e muito por conta também do planejamento executado, a gente não teve perda de produtividade, né? Então, hoje a gente consegue aumentar a multidisciplinaridade das nossas equipes, fazendo com que elas que a gente não contrate as nossas equipes apenas nas cidades onde a gente tem escritório, né? A gente passou a poder contratar equipes de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. A gente tem exemplos aí de contratos nossos, produtos nossos, que já estão com 6 meses em andamento, com equipes que nunca se encontraram pessoalmente, né? Então, a gente entende também que esse é um possível benefício, um possível ganho de produtividade, um possível ganho de qualidade de vida para os nossos colaboradores também, que pode ajudar a melhorar essa retomada, ajudar a melhorar essa posição da engenharia para os próximos anos, no novo normal. Bacana. A gente conversou com o André Jabir, diretor de desenvolvimento da TPF Engenharia, uma importante empresa aí na área de
consultoria, projetos, gerenciamento, fiscalização, supervisão. André Jabir, muito obrigado pelas suas palavras, seu depoimento importante aí para o nosso espectador. Eu que agradeço, Augusto. Uma boa tarde para vocês.